E aí, doutores, tudo tranquilo com vocês? Eu sou Jamerson Nascimento e você está no canal Anatomia e Saúde. Aqui no canal você vai encontrar aulas de anatomia e fisiologia humana, assim como também vídeos como esse, que tratam de temas relacionados à saúde, focando sempre nos aspectos anatômicos e fisiológicos. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre a pressão arterial. Vamos desmistificar o que é a pressão arterial e saber como essa pressão ela pode virar uma pressão alta, conhecida como hipertensão, ou uma pressão baixa, conhecida como hipotensão. Isso dentro de uma perspectiva fisiológica. E claro, conversar um pouco sobre o esfigmomanômetro, conhecido como tensiômetro, pode viabilizar a aferição da pressão. Isso depois da vinheta, a gente vai saber um pouco mais sobre a pressão arterial, todo mundo junto comigo. Para uma perfeita compreensão sobre a pressão arterial, é importante nós revisarmos rapidamente sobre a estrutura do coração e como ele funciona. O coração é formado por 4 cavidades, 2 átrios superiores e 2 ventrículos inferiores. A contração é a sístole, enquanto que o relaxamento é a diástole. A sístole ventricular impulsiona o sangue, representado pelas setas, para esse vaso central que é a artéria aorta, que distribuirá sangue para todo o nosso corpo. A pressão arterial é a força com que o sangue pressiona a parede das artérias. E essa pressão em valores adequados é extremamente importante para o bom funcionamento do cérebro, do coração, dos pulmões, dos rins, entre outros órgãos importantes. Esses órgãos, para o bom funcionamento, se faz necessário receber quantidades suficientes de oxigênio e de nutrientes. Sintomas como o escurecimento da visão, assim como também tonturas e até desmaios, podem apontar problemas na regulação da pressão arterial. Essa pressão arterial ela é regulada pelo sistema nervoso autônomo, assim como também sofre a influência de alguns hormônios diretamente no coração, assim como também sobre os vasos sanguíneos. A pressão arterial ela pode matematicamente ser representada por essa fórmula que aparece aqui do meu lado. Ou seja, a PAM, que é a pressão arterial média, ela vai ser igual ao DC, que é o débito cardíaco, pela RVP, que é a resistência vascular periférica. O débito cardíaco corresponde ao volume de sangue que sai do coração quando ele é contraído, enquanto que a resistência vascular periférica refere-se à força contrária que a parede das artérias vai exercer sobre o fluxo sanguíneo, impedindo esse fluxo. Se a gente olhar com muito cuidado para essa fórmula, a gente vai perceber que o aumento ou a diminuição do débito cardíaco, assim como também o aumento ou a diminuição da resistência vascular periférica, pode influenciar tanto no aumento como na diminuição da pressão arterial. Além desses fatores já mencionados, a frequência cardíaca, assim como também a diferença da concentração de sódio entre o fluxo sanguíneo e os tecidos que circundam esses vasos, também podem ser decisivos na mudança da pressão arterial, tanto para o aumento como para a diminuição. Quando essa pressão ela é aumentada e ela se torna constante por um tempo prolongado, ela pode promover alteração na estrutura da parede das artérias, como por exemplo a sua hipertrofia, que é o seu espessamento, assim como também a perda da sua complacência, que é a perda da sua elasticidade. Essas modificações podem tornar o indivíduo mais vulneráveis a adquirir sérios problemas de saúde, e assim vai se caracterizar a aquisição da pressão arterial de forma crônica. A pressão alta, também conhecida como hipertensão, ela vai ser caracterizada com uma pressão com valor igual ou maior que 140 por 90 milímetros de mercúrio. Afinal de contas, o que significa 140 por 90 milímetros de mercúrio? Vamos ver isso em detalhes. Esse 140 vai representar a pressão sistólica, conhecida também como pressão máxima, ou seja, é o momento em que o coração se contrai. Os ventrículos, mais precisamente, contraem-se e empurram o volume de sangue para dentro dos vasos sanguíneos, dentro das artérias. E aí, esse sangue, consequentemente, empurra com uma certa força a parede das artérias. Então, essa força com que o sangue empurra a parede das artérias no momento em que os ventrículos são contraídos, pressão sistólica, é representado por esse 140. Já os 90, ele vai representar o outro momento, que é o momento de relaxamento do coração, ou seja, mais precisamente os ventrículos relaxados, esse sangue ele não vai estar com tanta pressão no interior das artérias e, consequentemente, empurra com uma força menor a parede das artérias. É por isso que essa pressão, a pressão diastólica, vai ser chamada também de pressão mínima. Então temos o 140, pressão máxima, pressão sistólica, e os 90, a pressão diastólica ou pressão mínima.
Sempre lembra que essa lógica ela vai se continuar. 120 por 80, 120, pressão sistólica, pressão máxima, 80, pressão diastólica ou pressão mínima. E assim sucessivamente nos valores que você achar, do menor para o maior. Sempre a maior vai ser a sistólica, a menor a diastólica. Por uma questão de simplificação, o 140 por 90 ele se transforma em 14 por 9, enquanto o 120 por 80, 12 por 8. E assim os termos são mais utilizados no dia a dia. Pois bem, como dissemos antes, se uma pressão arterial ela aparece como 14 por 9 por um tempo prolongado, sem alteração para baixo e sempre em valores iguais ou acima do que esse valor, aí se caracteriza um quadro de hipertensão. E esse quadro ele se estabelece por diversos fatores que inclusive nós já mencionamos anteriormente, como o débito cardíaco, a resistência vascular periférica, a frequência cardíaca, assim como também a diferença de concentração de sódio entre o fluxo sanguíneo e os tecidos que circundam os vasos sanguíneos, que podem inclusive influenciar em um outro fator que nós vamos comentar agora, que é a volemia. A volemia é a quantidade de sangue que circula no interior dos vasos sanguíneos. E esse volume ele pode interferir diretamente no aumento ou na diminuição da pressão arterial. Esse aumento do volume de sangue nas artérias pode ocorrer, por exemplo, quando ocorre uma maior concentração de íons de sódio no fluxo sanguíneo do que nas células que formam os vasos sanguíneos e nas células que formam os tecidos que circundam esses vasos sanguíneos. Esse quadro vai fazer com que ocorra uma atração de água para o interior dos vasos sanguíneos, aumentando o volume de sangue e, consequentemente, a força com que o sangue pressiona a parede das artérias, caracterizando aí o aumento da pressão arterial. A ingesta de alimentos ricos em sódio, assim como também o fumo, o estresse, a ausência regular de atividade física, assim como também os fatores hereditários, são os vilões para o aumento da pressão arterial. Hipertensão, que está relacionado diretamente com dois grandes problemas de saúde, principalmente aqui no nosso país: o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral, o AVC. O coração é um órgão musculoso, irrigado principalmente pelas artérias coronárias, os principais vasos que irrigam o coração. Se por consequência da hipertensão arterial, esses vasos sanguíneos perdem a sua complacência e ficam hipertrofiados, elas ficam mais vulneráveis a agregar placas de gordura, placas de ateroma, se tornando com o tempo oclusas e ficando mais vulneráveis a um infarto do miocárdio. Já as artérias que vascularizam o nosso cérebro, se comprometidas, podem induzir a formação de aneurismas, e estes podem levar a um AVC. AVC que pode necrosar os tecidos lesados, podendo deixar sequelas irreversíveis. A pressão baixa, ou também conhecida como hipotensão, ela vai ser caracterizada quando a pressão arterial média apresentar valores iguais ou menores que 90 por 60 milímetros de mercúrio. Ela não é considerada uma doença, mas ela pode estar relacionada com problemas graves de saúde, como a embolia pulmonar e a diabetes. A pressão baixa, ao contrário da hipertensão, ela vai provocar o que nós chamamos de hipovolemia, ou seja, a redução do volume de sangue no interior das artérias. E isso pode ser provocado por fatores genéticos, assim como também a desidratação, o jejum prolongado, o uso excessivo de medicamentos para o controle da pressão arterial, o uso de diuréticos e até de alguns medicamentos que são utilizados para emagrecer. Então, esses fatores podem provocar sintomas que são característicos da baixa pressão, como o escurecimento da visão, a fraqueza e, de vez em quando, o indivíduo pode chegar até a desmaiar. O método mais utilizado para a aferição da pressão arterial utiliza-se um conjunto formado por um esfigmomanômetro, conhecido mais popularmente como tensiômetro, e um estetoscópio. O esfigmomanômetro ele é colocado no braço com o objetivo de comprimir a artéria braquial que passa por essa região. E isso ocorre quando você insufla o manguito do aparelho. Ao desinsuflá-lo, você percebe que o fluxo sanguíneo ele vai sendo retomado aos poucos. E através da campânula do esteto posicionado na fossa cubital dessa região do cotovelo, por onde passa a artéria braquial, vai ser possível você escutar uns sons conhecidos como sons de Korotikoff. Esses sons, junto à observação do manômetro do tensiômetro, de forma conjunta, vai fazer com que você obtenha a medida exata da pressão arterial. O primeiro barulho auscultado refere-se à pressão sistólica, aquela pressão exercida pelo sangue na parede das artérias quando o coração
contrai e empurra o sangue para as artérias. Já o último barulho corresponde à pressão diastólica, a pressão mínima, que é justamente a força com que o sangue empurra a parede das artérias quando os ventrículos estão relaxados. Nunca é demais lembrar que para uma perfeita aferição da pressão, é importante dizer que o paciente deve estar em repouso por alguns minutos, não pode ter ingerido bebida alcoólica ou tomado café ou até fumado, enfim. São fatores que fazem parte de protocolos que normalmente os profissionais que têm formação na área de saúde, eles veem em detalhes na sua formação. É importante alertar que o descontrole na pressão arterial pode levar até 55% de chances de um indivíduo desenvolver um acidente vascular cerebral, o AVC, e que 65% dos infartos que ocorrem no nosso país estão relacionados com a pressão alta. E isso leva a 85 mil mortes por ano apenas aqui no Brasil. E assim finalizamos mais um vídeo educativo na área de saúde. Se você gostou do vídeo, clica aí no gostei, compartilha o vídeo para aquelas pessoas que se interessam pelo tema e, claro, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu espero você de novo aqui numa próxima. Beijo no coração!